bom dia, bom de papo, 18 de março de 2023, com o tema Rodovia da Morte. Bom dia, caros viajantes das redes sociais e demais teimosos sobreviventes das péssimas estradas da nossa região. No Bom de Papo de hoje vamos falar sobre a terrível Rodovia da Morte, sobre as milhares de vítimas de acidentes e severos danos à economia do estado, diante dos desleixos e abandonos da principal via de acesso para o nordeste do leste mineiro. Vamos mostrar um vídeo comparando como estava em 2009 com imagens de dias atrás, diante das crateras que consomem essa importante estrada para a economia mineira entre São Gonçalo e o Vale do Aço. Talvez seja mais correto promover a Rodovia da Morte para a Rodovia das Almas. O que vocês acham dos nomes? Trazemos ainda informações piores dos trechos a partir de Nova Era, com participações de políticos do Vale do Aço e de outras autoridades que não viajam de helicópteros. Ou seja, de quem também sofre com as crateras, desvios e interdições. Em paralelo, nosso repórter Roger Judson está na BR-381 nesse instante. Aperte o cinto e firme o corpo, porque a chacoalhada do Bom de Papo na Rodovia da Morte começa agora. Bom dia São Gonçalo, Itabira, Monlevade, bom dia Vale do Aço e bom dia Mundo. No ar, direto do Mirante do Mato Dentro, o programa Bom de Papo número 7 do dia 18 de março de 2023. São 10h32 da manhã, em pauta o péssimo, horroroso, terrível estado de abandono da BR-381 entre São Gonçalo do Riabaixo e o Vale do Aço. No estúdio conosco, o prefeito de São Gonçalo, Raimundo Nonato Barcelos, o Nozin, que foi deputado estadual e também já presidiu a AMEP, Associação dos Municípios do Médio Piracicaba, e Clésio Gonçalves, ex-presidente da Câmara de Monlevade, ativista de primeira em favor da duplicação da BR-381. Bom dia a todos, senhores, sejam bem-vindos. É isso mesmo? Dei o crédito certo, Clésio? Sim, porque a gente está agora em Monlevade, nasci em Monlevade, então essa estrada aí, nessa carnificina, Então, realmente a gente tem muito tempo que já desenvolvemos alguns trabalhos aí com relação à BR-381, Fizemos um guia BR-381 Vias Alternativas e já fizemos campanha nas vésperas de carnaval de conscientização para evitar acidentes, Estamos agora desenvolvendo outro movimento aí junto com a AMEP, com outras entidades e prefeitos aí da região, inclusive o Nozinho participou de todas. Que está aqui conosco aí, Nozinho. Um bom dia aí, Seja bem-vindo ao estúdio, inaugurando aí hoje o programa, Bom dia, Fernando. Bom dia, Clésio. É um tema já há muito tempo que vem debatendo aí nas nossas Minas Gerais. Isso. E ainda muita coisa por fazer, e eu acho que é importante essas ativistas, político, repórter, merece máxima atenção, Nozinho? Não, pois é. Então nós estamos aí para dar algum... Beleza. Participa ainda dessa edição o presidente da AMM, Marcos Vinícius Bizarro, prefeito de Coronel Fabriciano, Luciano Araújo, da FIENG, da Proveste, do Vale do Aço, e Marco Antônio Lage, atual presidente da AMEP e prefeito de Itabira. As estatísticas falam por si. Parte do levantamento a seguir foi feito pelo advogado e controlador municipal de Timóteo, Humberto de Souza Abreu, com base de dados da PRF, Polícia Rodoviária Federal. Humberto está até aqui hoje no condomínio onde a gente mora, mas ele está ocupado aí com uma reunião hoje de condomínio aqui. Ele queria estar participando com a gente, mas a agenda dele não foi compatível. Vejam só as estatísticas que o Humberto levantou para a gente aí. Entre janeiro de 2022 e fevereiro deste ano, a BR-381 teve 106 ocorrências com interdições parciais ou totais. O trecho próximo de Nova Era, que é próximo ali da região da Lanchonete Siribi, ficou de 14 de janeiro a 3 de fevereiro de 2022 totalmente interditado nas duas vias. Já segundo o jornal Estado de Minas, dentre as rodovias federais que cortam o nosso estado, a BR-381 foi campeã em acidentes com vítimas em 2021, no total de 2.054 pessoas feridas e 162 mortes.
Por dia, podem chegar a mais de 19 mil veículos, o que representa 13 vezes mais capacidade de tráfego com segurança. E tomem números ruins. Por ano, a estimativa do jornal Estado de Minas, os brasileiros tomam prejuízo de mais de 12,19 bilhões nos acidentes, prejuízos nos veículos e danos materiais e pessoais, enquanto os governos investem menos de 6 bilhões de reais nas estradas por ano, os governos federais, né, e estaduais. Bom dia, novamente, sintam-se em casa no Bom de Papo. Vamos começar pelo ativista Clésio Gonçalves, que é um dos mais profundos estudiosos dessa rodovia federal. Bom dia de novo para você, Clésio. Clésio, é verdade que o movimento, que no momento o governo federal aguarda posicionamento do Tribunal de Contas da União para dar prosseguimento na licitação da concessão? Passa para a gente um status aí de como é que está hoje a situação da BR. Sim. A NTT elaborou um edital de concessão da BR-381, né? E conforme a legislação, né, a NTT faz o edital e tem que mandar para o Tribunal de Contas para ser analisado e aprovado pelo Tribunal de Contas. Só depois é que o Tribunal de Contas aprovando, volta para a NTT, aí sim para fazer a licitação, ok? Uhum. Esse processo, então, se encontra no Tribunal de Contas hoje. O relator do processo é o ex-governador Antônio Anastasia, que ele é ministro do Tribunal de Contas, né? Foi governador, Foi governador, né? E é atual ministro. São 9 ministros. O único mineiro que nós temos lá é o ex-governador Anastasia, né? E como é que é o seu trânsito lá com ele lá, para intermediar? Tá. Acontece assim, ano passado nós articulamos junto com a MEP, com o Sindicato das Empresas de Transporte Coletivo, de Transporte de Cargas e Logística, e outras prefeituras, associações de municípios do Vale do Aço, associações de municípios do Vale do Rio Doce, né? Os prefeitos, foram mais de 20 prefeitos, né, da região, e fizemos uma articulação para fazer uma solicitação para pedir o apoio ao ministro, para que ele ajude, ele sendo mineiro, né, ser o nosso embaixador, e ajudou, porque ele é relator do processo, né? Então, para que o processo seja célere lá no tribunal, né? Ele está bem empenhado nisso, assim, sim. O fato de ser mineiro e o fato também de não ser da cúpula lá, com proximidade com o PT, né? Mas ele está empenhado nisso por Minas? Não, sim, porque o Anastasia é um cara muito correto, né? O Nozinho conhece, né? Um cara, ele não tem essa questão de... Ele é um cara muito ético, muito pelo direito, pela legalidade, tudo direitinho, tá? Então ele está empenhado. E isso que aconteceu. Então marcou agora, vai acontecer, está marcado para o dia 10 de abril, às 10 horas, na sede do Tribunal de Contas em Belo Horizonte, né, um encontro lá, que essas entidades, né, vão estar reunindo vão estar lá 5 dirigentes de entidades que estão nesse movimento, né, e vai estar reunindo com ele para entregar para essa manifestação dessas entidades todas, né, associações comerciais, sindicatos de área de transportes, prefeituras e câmaras municipais, né? Entregar essas correspondências que foram feitas. O Nozinho participou ano passado, né, como prefeito, ele já está apoiando isso, né? Então, vai acontecer a reunião e não está discutindo do ministro, né, em que pé está o processo, né? O Tribunal de Contas, né, acontece o seguinte, são 9 ministros. Um ministro pode pedir vista do processo, engavetar o processo 6 meses, né? Quer dizer, então a gente vai pedir para ver se não deixa que engavete a coisa, que o Anastasia nos ajude nesse sentido. Claro que tudo dentro da legalidade, porque, né, não estou pedindo a nenhum dos prefeitos, ninguém nunca pediu intenção de nada de ilegal, muito antes pelo contrário, né? Sim. Mas então vamos estar ouvindo dele, né, como é que está o processo lá no Tribunal de Contas, que depois que liberar, aí sim vai para o edital, aí tem que ver com o governo, né, fazer outras manifestações junto ao governo federal, né, a DENIT, a NTT, né, para que aí a coisa aconteça. Primeiro tem que sair do Tribunal de Contas, porque enquanto sair do Tribunal de Contas não pode fazer nada para frente, né? O Nozinho sabe que tudo tem que seguir pela coisa, né? O que aconteceu com essas licitações aí, que uma vez já ficou deserto? O que é que pegou aí, que deu errado, deu ruim? Foi no governo da Dilma? Não, a última, porque esse processo de 381 é histórico, né? Se vamos começar a falar aqui, não gastar um programa todo, mais uma semana. Mas vamos colocar mais resumido. O último procedimento, anterior a esse que está, né, foi feita a concessão, né? Foi feito um edital fazendo a concessão junto, né, da BR-262 e BR-381. Aí o que acontece?
A BR-262, ela é muito deficitária, muito deficitária, porque tem muito pouco tráfego, negócio todo, né? Então, aí aí deu deserto, não apareceu empresa interessada. Aí foi onde, devido a diversas manifestações, diversas entidades... Só para o telespectador entender, sim, porque quando a gente tem uma rodovia que tem pouco tráfego, a exploração comercial dela lá pelo pedágio fica ruim. Demora muitos anos, né? Demora muitos anos e tal, e quase ninguém quer participar. Né? O empresário quer o filé, né? O cara de pescoço é para o governo. Né? Mas então não apareceram empresas interessadas nesse edital que estava colocando as duas estradas no processo. Aí resolveu, então, separar, aí ficou só, o edital foi feito agora, só de concessão da 381, né? Então, é o que está agora, né? Então, foi feito, teve audiências públicas, nós apresentamos emendas lá no edital, aquela coisa toda, né? Bom, aí saiu do ANT, agora está no Tribunal de Contas. Agora tem que torcer para sair rápido do Tribunal de Contas, né? Porque aí vai para a NTT, aí sim, fazer a licitação. Enquanto o Tribunal de Contas libera, não pode fazer. Então é isso. Mas o que teve antes foi essa primeira proposta de concessão das duas BRs. Aí deu problema. Baseado nas suas experiências de décadas de estudos e monitoramento, quais ações que você recomenda para que as autoridades da nossa região aí consigam êxito nas cobranças? Nós temos a presença aqui do Nozinho, por exemplo, já presidiu a AMEP. O que você recomenda assim, para que as autoridades, na hora que engajar nas conversas aí com o Ministério, com Lula e tal, o que eles podem fazer para ter êxito não só nas retomadas da duplicação, mas a gente está precisando também já de manutenções corretivas imediatas aí, né? A rodovia está um caos, né? Acontece o seguinte, precisa, assim que sair do Tribunal de Contas, empenhar junto ao governo Lula, né? Para que ele publique o edital que faça a licitação, né? Então aí vai ser Nozinho, né? E as demais entidades, os diversos segmentos, aí, os deputados, unir todas as forças mineiras, né? No sentido de pedir ao governo federal que coloque o edital. O edital está liberado, vai estar liberado, né? Então fazer. E a questão da manutenção, uma coisa que eu falo desse processo é a seguinte, vão ser a previsão pelo próprio edital em torno de 7 a 9 anos de obras. Então, olha bem, já está um caos hoje, né? Agora você imagina daqui a 2 anos, daqui a 3 anos, como é que vai ser, né? Não tem condição de esperar agora a duplicação. Então, o que acontece? A gente está precisando de ter mais uns 10 prefeitos tipo Nozinho, entendeu? Porque acontece o seguinte, porque o Nozinho está fazendo esse trevo aqui do acesso a São Gonçalo, essas estradas aqui, todas as vias alternativas, porque um dos gargalos, né, que vai ter tranquilamente, são as vias alternativas, né? Então acontece, aqui nós temos a 129, né? Tem outras estradas. Então precisa do apoio dos prefeitos, do governo do estado, inclusive, tá certo? Para as alternativas, porque não só, independente da obra, que os acidentes que acontecem, né? Mas, então, se precisa que nesse período, são duas frentes que eu falo. Uma é a licitação para fazer a obra e acontecer a obra, ok? E a outra é fazer em paralelo a questão das manutenções, a operação tapa-buraco, recapeamento, porque 9 anos, né? Esse recapeamento, negócio todo, quer dizer, então tem que atuar junto aos deputados, todo mundo, e ao governo do estado, para fazer as manutenções devidas nas MGs, né? nas paralelas, né? Está acontecendo, por exemplo, o asfaltamento aqui, nós está fazendo aqui de São Gonçalo para Santa Bárbara, né? Aqui do Petit, né? E aí tem que complementar. O Nozinho está fazendo aqui até dentro do território dele, né? Aí depois tem de São Gonçalo até Santa Bárbara. Então fazer essa via alternativa, fazer esse asfaltamento, né? Tem que fazer, o governo do estado está fazendo aquele trecho de Caeté a Barão de Cocais, né? Quer dizer, então não pode parar essa obra, né? Porque o que acontece? Fazendo esse asfaltamento de Caeté a Barão de Cocais, você vai sair de Belo Horizonte e chegar a Monlevade praticamente por via alternativa, sem passar na 262, na 381, né? Então, o que acontece? Então, quer dizer, o cara sai de Belo Horizonte, passa Sabará, Caeté, Barão de Cocais chega aqui, ou chega na 381, chega lá embaixo, nessa estrada que o Nozinho está fazendo aí, né? Nós temos resposta aqui do Ministério do Transporte, vou ler o final do programa, eles manifestaram mais ou menos nisso aí que você está falando e a gente comenta sobre isso. Nozinho, o que representa a BR-381, essa duplicação dela,
para o município de São Gonçalo sob a ótica da sustentabilidade. Parece que a gente tem aí um grande gancho aí para São Gonçalo assumir o protagonismo aí na parte de logística, como foi o caso de Extrema, no sul de Minas, que é cortado, inclusive, pela BR-381 também, né? Vamos pegar essa bandeira aí de colocar São Gonçalo na logística? Nem só São Gonçalo, mas como as outras cidades também, que está nas margens da 381. A 381 é um vetor de crescimento. O que atrapalha que o trânsito é muito com a estrada que não tem condição, né? Então, depois da duplicação, nossa região vai ser outra em termos de desenvolvimento econômico, cultural, turismo. Eu acho que a luta não pode parar. A gente sabe que precisamos, né, estar unidos, né, as forças, prefeituras, para cobrar e também, se possível, até ajudar, né? Não é isso? São Gonçalo tem... Como amigo do Lula aí, ó, falar com ele, a gente tem máquina aqui, nós vamos botar as máquinas para trabalhar aqui também, é uma brincadeira, né? Eu sei, mas eu acho que essa estrada agora, aquilo que o Clésio falou, é verdade, foi o que aconteceu, né? Não teve interessado no edital. No edital, porque estava muito complicado incluir a 262, e eles também achou o pedágio baixo. Eu acho que já mexeram nisso. E o fato agora de só ser a 381 que vai estar no edital, a gente acredita que vai parecer interessado. Porque quando a gente vê o caso de São Gonçalo, por exemplo, é um município que, assim como Itabira, né, os municípios da região Monlevade, né, pela Celó, Itabira e São Gonçalo pela Vale, né, Rio Piracicaba, essas regiões todas aí, a gente contribui muito, né? O Vale do Aço também não pode ser esquecido, a gente contribui muito com impostos para o governo federal e estadual. Dá uma nota assim, para a gente, assim, o que representa São Gonçalo, sabe? Para a gente chamar a atenção assim, do pessoal lá de cima, lá, do governo federal, né, da Câmara, dos senadores, do TCU, para a gente chamar a atenção deles e trazer o olhar para cá. O que você... A gente poderia falar que a nossa região aqui do Médio Piracicaba, eu acho que contribui aí com os cofres públicos, sei lá, mais de 20% já foi, não sei quanto está hoje, mas já chegou a mais de 20% dos cofres públicos. Então, tem que ter um olhar. 20% da arrecadação deles, de impostos? Porque nós temos aqui grandes siderúrgicas, como e a mineração, a maior mineradora do nosso país. Aqui toda essa região aqui, né? O Quatro Feliz. O quadrilátero. Quadrilátero, Ferri, né? Então, eu acho que o que precisamos assim, deixar um pouco da política e todos unidos para tornar essa obra uma realidade na nossa região. Isso. A gente falando aqui, não sei se você sabia, eu estive comentando aqui antes, no movimento de contra a privatização da Vale, ali na década de 90, eu estava na prefeitura de Itabira como assessor do Jackson. E nessa década, era final dos anos 90. E um pouco antes dela, ainda no governo do Olímpio, que foi seu correligionário, né, lá o Li, pelo PDT, foi deputado federal, foram acordados com o governo Fernando Henrique Cardoso e prefeitos da região que, dentre outras obras, foi acordado que do fundo de privatização da Vale faria a duplicação da BR-381 com esse fundo de privatização. Isso foi o acordo para que eles cedessem e concordassem com a privatização. E outras obras que estavam ali incluídas também, não sei se vocês têm ciência, dentro desse pacote da 381 estava a terceira pista para Itabira, que ali tinha duas e tinha um gargalo ali. Estava incluído o asfaltamento de Itabira Nova Era, de Itabira Monlevade via Fornim, e estava incluído também a MG 129, que liga Itabira aqui a São Gonçalo.
E com o passar dos anos, esse dinheiro ficou lá no governo federal, não se falou mais nisso, né? Esse dinheiro do fundo da privatização da Vale, a gente não sabe o que aconteceu com ele. E não sei se vocês tinham ciência disso. E acabou que quem asfaltou, por exemplo, a Itabira, a nova era Itabira-Monlevade, foi o governo estadual, foi no governo do Aécio Neves, né? E quem veio asfaltar aqui a MG 129 está aqui conosco, Nozinho. Você se lembra disso, Nozinho? Como é que foi esse asfaltamento da 129 aí, da MG 129? Quem participou dela e quem entrou com dinheiro nela? Foi uma obra que a prefeitura que fez todo o processo, né, de projeto e fez a obra. Eu até falo que foi mais difícil aprovar o projeto para fazer a obra e aprovar o projeto da obra, porque a burocracia, né, que é fazer a obra. Foi uma obra que foi feita muito rápido, né? 2 anos. Mas quem bancou ela? Como é que ficou o orçamento dela? O orçamento dela, na época, foi em torno de, parece que 15 milhões. Mas eu não digo nem do ponto de vista de valor, mas quem bancou? Foi o município praticamente que fez tudo, não foi? Foi. 2 quilômetros que era no município de Itabira, a Vale contribuiu. Aham. E teve participação do governo do estado, DR? Não lembro, mas sim, acho que não, viu? Acho que não teve, não. Tá. E antes da gente chamar as participações do Marco Antônio da AMEP, Luciano da FIENG e Marcos Vinícius da MM, vamos assistir a um vídeo comparativo do estado de conservação da 381, gravado pela minha produtora HS Pro. A última revitalização mais profunda feita nessa BR foi por volta do ano 2007. Em 2009, a pedido do Nozinho, fizemos um vídeo para ser rodado na Globo, pedindo que os motoristas ajudem a transformar a BR-381 em rodovia da vida. Você lembra desse vídeo, Nozinho? Passou na Globo, passou em vários lugares, foi a prefeitura que pagou ele. Sim, nós tentamos sensibilizar, né? Que era uma rodovia que não podia chamar de rodovia da vida, que quanto que era importante a vida que era perdido ali na BR, né? Continua, né? Porque ela estava mais bonitinha, estava bem sinalizada, o asfalto estava em bom estado. Aí já era um momento assim, de a gente sensibilizar para os motoristas, né? Para não descerem ali correndo, que ainda uma rodovia arriscada, né? E aí a gente fez uma gravação, eu peguei as imagens brutas do que foi gravado na época, não vou mostrar aqui o vídeo da rodovia da vida, vou mostrar as imagens brutas e comparando nos mesmos trechos com a situação dela hoje, para que os telespectadores possam ver aí como é que está a situação dela hoje. Vamos lá ver ele aí, quer ver? De volta ao estúdio, são 10h54. A gente, antes de dar um breve pausa aqui, vamos só ouvir aqui. Ô Nozinho, você estava querendo comentar aqui? Eu só queria falar que quando foi feita essa recapagem, que deu uma melhorada na estrada, isso parece que foi em 2000 Parece que foi 2007. 2007, eu não tenho, você não lembro o ano. Eu lembro que foi um empenho do Alexandre Silveira, hoje ministro da Minas e Energia. Na época ele era diretor do DENIT. Ah, tá. E ele fez um empenho junto à bancada mineira para conseguir um recurso para fazer esse melhoramento na estrada, para esperar a duplicação, que nós estamos esperando até hoje. Pois é, né? Então a gente não podia deixar de citar isso aqui, que estive em Brasília essa semana. Sim. O Marco Antônio também estava lá, o prefeito da AMIG, filiado da AMIG, né? E eu falei com o Alexandre, você está aqui no Ministério da Minas e Energia, mas não esquece da 381, não, porque eu reconheço o empenho que ele faz para a aplicação dessa estrada.
Porque ele é ali do Vale do Aço, né? Ele é da região. Ele é do Vale do Aço. Aham. Pois é, e é importante a gente estar sempre em contato, né, com esses políticos, lembrando e também dando crédito, né? Assim, realmente, eu lembro que nessa época a estrada estava muito boa, sabe? Sinalização à noite estava legal. Eu tenho gravado ela à noite, eu não coloquei aqui para não puxar muito tempo. Mas a gente vai para um breve break aqui de comerciais, a gente retorna em instantes. Este é o mosquito da morte. Além da dengue, ele é transmissor da zika, da chikungunya e da febre amarela. E se cria em caixas d'água, vasos de plantas, pneus, piscinas, garrafas. Mas é no lixo acumulado onde o mosquito da morte mais encontra a água parada que precisa para se procriar. E ele é tão mortal que pode infectar até 300 pessoas. É preciso eliminar os focos antes que o mosquito da morte elimine você. GDF. Ei, Pantanal! Que maravilha, sou! Mas aqui os peixes já estão diminuindo. Por isso, é bom cuidar e proteger os rios que é aqui, ó, de onde eles nascem. O Pantanal depende das nascentes e das cabeceiras. E nós também, ué. Então, pessoal, vamos ajudar. Afinal, tamo tudo junto, no mesmo barco. Nós crescemos quando investimos em nós mesmos. São Gonçalo do Rio Abaixo, uma cidade inteligente, que tem visão estratégica e é campo fértil para receber investimentos. Prefeitura de São Gonçalo do Rio Abaixo, construindo o futuro. Estamos aí de volta no estúdio, são 10h57 da manhã, dia 18 de março de 2023, ao vivo, direto do estúdio Bom de Papo, com a pauta Rodovia da Morte. Vamos ouvir agora a defesa do prefeito Itabirano, Marco Antônio Lage, que faz um desabafo e traz uma informação bacana aqui pra gente. O Marco vai falar com o presidente da AMEP. Vamos chamar o Marco Antônio aqui. Eu acho, Fernando e todos os seguidores, eu acho assim, o tema da 381, ele quando assumi a AMEP, ele é o tema principal da gestão política nossa, junto ao governo federal, sobretudo, né? Para que definitivamente esse problema seja resolvido na nossa região. Eu considero a não duplicação, ou essa obra morosa, ou essa falta de atenção e de investimentos, ou de planejamento de organização, considero o maior erro estratégico dos governos dos últimos anos. Essa rodovia já era para estar pronta há muito tempo. Nós estamos falando que a 381 está nessa maneira decrépita, horrorosa, e é uma estrada que não passa em uma região qualquer. A nossa região, ela é o maior polo, o maior complexo siderúrgico da América Latina, com todas as siderúrgicas que existem nesse polo regional aí. E curiosamente, porque é uma rodovia, nós estamos falando de uma rodovia, e aí eu vim da indústria automobilística, você imagina, cada 10 pneus produzidos no Brasil, 7 tem o aço produzido nesse complexo siderúrgico da nossa região. Mas não bastasse isso, nós somos um dos maiores complexos minerais do planeta, essa região toda, e nem isso é suficiente para que a gente receba esses investimentos e a priorização dessa rodovia. Então, gente, não é possível mais a gente conviver e ser passivo com essa triste realidade, com esse erro estratégico dos governos passados, e a gente espera que neste governo do presidente Lula já tenha uma reunião já previamente agendada, a gente está confirmando essa agenda ainda, vamos tentar, espero que seja em abril, com o presidente Lula,
exatamente para a gente tratar desse tema, né? E que de fato agora nós tenhamos um cronograma viável, factível de investimento para que isso seja solucionado, né? Nós, como prefeitos, como políticos, como representantes da sociedade, nós vamos exigir que essa obra tenha um ritmo e se retome num ritmo mais acelerado e que a gente possa concluí-la nesse próximo governo. Um abraço, Fernando, a todos, a você, parabéns pelo trabalho, você que é um jornalista nato, sempre, né, admirei a sua, o seu engajamento aí com os temas da região todo, parabéns por esse veículo que você criou aí, através dos canais da internet, né? É muito importante também, né, que a gente possa propagar isso para toda a nossa comunidade, para que todos estejam atentos a essa demanda tão fundamental que é a reforma, a construção da 381. Estamos aí de volta aí, valeu Marco, estamos juntos nessa luta aí, é uma luta que deve ser de todos nós, né? E você é sempre bem-vindo aqui no Bom de Papo, a hora que você quiser vir é só dar um alô aí que a gente vai te receber aqui com muito gosto. Outra liderança que também participa do programa Bom de Papo é o Luciano Araújo, que fala como coordenador do programa da nova 381 da FIENG, que é a Federação do Estado de Minas Gerais. Ele vai dar o recado dele aqui também. O grande ponto agora de atenção é que nós estamos, após várias concessões, várias tentativas de leilão da 381, que a gente faça um novo leilão agora, que o TCU libere o edital de licitação e que aí a gente possa voltar ao mercado, fazer um novo leilão, fazendo as mudanças que o mercado pediu. Uma que era a questão de tirar a 262 do processo da concessão, porque ficava um investimento muito alto, nós estamos falando de 693 quilômetros, e voltar a ser a 381, com 303 quilômetros entre Belo Horizonte e Governador Valadares. O outro aspecto é que, em função da pandemia, nós tivemos uma crise na cadeia de suprimentos, onde os insumos e matéria-primas tiveram altas expressivas, aumentando em quase R$1 bilhão o custo da obra. Então, conversando com tanto o ministro Tarcísio e posteriormente o ministro Marcelo, a gente conversando e chegou-se à conclusão que seria necessário tirar o edital do mercado, fazer as revisões, submeter novamente ao TCU e sair com o edital já mais próximo da realidade do mercado hoje, né, para que a gente tenha empresas interessadas. Então, o grande ponto agora é que libere esse edital, que realmente, e aí temos uma vantagem do ministro Anastasia conhecer profundamente a 381 e ser um ministro mineiro, que a gente possa liberar ter uma maior celeridade na liberação do edital e que o governo coloque uma data já para o leilão, para a concessão da 381. E, além disso, obviamente, a grande preocupação nossa nesse momento é que tenhamos empresas interessadas nessa obra, que a gente tem uma expectativa enorme que isso saia, esse leilão ainda esse ano. Então, estamos todos aqui empenhados, tanto o nosso governador, todas as lideranças do leste de Minas, empenhados para que esse leilão efetivamente aconteça e que uma empresa séria, uma empresa com capacidade técnica e econômica possa assumir e cumprir aí essa obra de concessão, de duplicação, né, que é o grande sonho de todos os mineiros, para transformar efetivamente o leste de Minas no novo vetor de desenvolvimento de Minas Gerais. E ainda participa conosco aqui o prefeito Fabriciano, que é presidente da Associação Mineira de Municípios, a AMM, o Marcos Bizarro. Vamos chamar ele aqui, vamos pegar ele aqui. Dr. Marcos Vinícius, prefeito de Coronel Fabriciano, presidente da Associação Mineira de Municípios. Vale do Aço hoje, aqui com as nossas 4 cidades e todas as demais cidades, hoje concentra um dos maiores PIBs de Minas Gerais. Então, a questão da 381 é uma obra que se arrasta há 2 décadas, e trazendo um prejuízo não só econômico, não é só econômico que traz essa duplicação, mas também vidas de entes queridos são cefadas diariamente nessa BR.
Então, é uma obra necessária, é uma obra importante e é um anseio não só do Vale do Aço, mas de todo o leste de Minas Gerais. Estamos aí de volta, muito bem, agradecemos as participações aí do Marcos Bizarro, do Luciano Araújo e do Marco Antônio Lage. Mas antes da gente prosseguir com mais umas perguntas para os nossos convidados que estão aqui no estúdio, o Nozinho e o Clésio, vamos chamar aqui o nosso intrépido repórter, o Roger Judson. Vamos ver onde é que esse cara tá andando aqui. Nós vamos ter que chamar ele aqui, só um minuto aqui, que nós vamos chamar ele pelo Zap ao vivo. Vamos ver se ele tá na escuta e atento aí pra gente chamar um papo reto com ele aqui. Vamos ver aqui. Olha, o cara já chegou aqui, já chegou chegando. Olha o Roger Judson aí, onde é que você tá, meu cara? Bom dia, Fernando Martins, bom dia, autoridades presentes aí no estúdio do Bom de Papo, bom dia a todo internauta sintonizado nesta manhã de sábado, in loco às margens da Rodovia da Morte, que é tema aí do podcast deste sabadão. Bom dia, Fernando. Bom dia, Roger. Com quem que você tá aí agora? Quem que você vai chamar aí para conversar com a gente? Por favor, eu estou próximo a 381, aí os carros estão com o motor um pouco mais alto. Só repita a pergunta. Como é que tá aí? Quem que vai conversar com a gente aí hoje? Ah, sim, claro. Estou aqui com o jovem, só dando uma passada aqui na nossa 381. Estou aqui no pátio do posto Primavera. Estou aqui com o empreendedor, o jovem Euler Pessoa, que impacta na sua vida econômica diretamente a Rodovia da Morte, né? Euler, em nome do Bom de Papo, em nome do podcast que já faz sucesso na internet, o nosso muito obrigado. Qual o impacto da 381, a Rodovia da Morte, mas também não só a 381, a 262, a 116 que deságua por aqui e rodovias do Nordeste para a cidade de São Gonçalo do Rio Abaixo, para a região centro-leste mineiro, em especial o Médio Piracicaba e para o seu empreendimento. Bom dia. Bom dia, Roger. Quero cumprimentar o Nozinho, o Clésio, os demais telespectadores que nos acompanham. Fernando, agradecer o seu convite, tá? Roger, a BR-381 ela é importantíssima para o nosso desenvolvimento econômico. Ela foi importante no passado, continua sendo importante e com a duplicação será ainda mais importante. Importante para o transporte. Aqui eu brinco que o Brasil passa por aqui, né? O Brasil é transportado nessa BR, é uma BR de extrema importância tanto para a nossa cidade quanto para a nossa região do Médio Piracicaba, né? Que é uma região rica em minerais, né? E então ela tem uma importância muito grande pra gente. Ô Roger, pergunte aí pro Euler, pra gente, sobre essa situação, assim, o que uma rodovia tão ruim pode causar, assim, desgaste dos carros, que custos que teriam isso, se cai muito carro aí que quebrou na oficina dele, pede aí pra dar uma nota aí pra gente, como é que funciona isso. Antes de eu fazer a pergunta para ele, eu vou virar aqui, ó. Aqui na borracharia ao lado, são inúmeros os carros que estão aqui no concerto nesta manhã de sábado, olha, ó. Tem um caminhão que está sem a carroceria justamente para fazer a troca dos pneus, são carros pequenos, são carros de passeios, são inúmeros os veículos que vêm nas oficinas e nas borracharias. Euler, o Fernando pergunta qual o impacto direto aqui para o seu comércio em especial se a 381 tivesse duplicada, mas não estando, buracos, rodovias sem sinalizações direito, com muitos e muitos acidentes, como vimos aqui há minutos atrás nas imagens feitas por Fernando. Aliás, Fernando, você escolheu assim só lugar top da 381, pena que a 381 só tem aquele tipo de rodovia. Sim, eu percebi aqui. Mas qual é o impacto, Euler, aqui direto no seu comércio? O que mais se procura aqui na oficina do Euler? Aqui acontece muito, eu vou falar um pouco que tem ligação com o estado da rodovia. O que acontece? Com o buraco, né? O buraco, a via em mau estado,
tem muita trepidação. Então, o que mais aparece nesse sentido, problema com suspensão, é amortecedor estourado, coxinha do amortecedor estourado, né? O carro perde alinhamento, o carro perde balanceamento, né? Então, assim, pneu, estoura pneu, amassa roda, né? Então, assim, nesse sentido, são esses problemas que aparecem. Tá certo, Fernando. As pessoas vivem tendo prejuízo então, hein, Roger? São vários e vários os prejuízos. Em média, quanto gasta um usuário da 381 quando procura aqui a oficina? Em média, depende do problema, né? Mas em média é uns R$500. Tá vendo aí? Se o salário mínimo é de R$1.320, quase meio salário mínimo fica em apenas uma parada aqui, Fernando. Pois é, Roger. Aí você imagina a situação, né? A pessoa tá voltando de férias, já sem dinheiro, e aí toma um prejuízo desse, tem que gastar mais R$500. Isso quando não incorre em acidente, né? Porque uma quebra, às vezes, na suspensão, um estouro de um pneu, uma quebra de uma roda pode causar um acidente, tá vendo? Ah, sem sombra de dúvidas, né? E está muito direcionado à situação da via. Só pra gente fechar aqui, Fernando, Euler, parabéns, rapaz. Você mandou muito bem. A gente vê até uma liderança juvenil aqui em breve. Descobri aqui na manhã desse sabadão, viu, Fernando? Comunica muito bem, muito simpático e um empreendedor de nossa comunidade. Obrigado por disponibilizar esse tempinho para estar aqui com a gente. Boa sorte, que Papai do Céu te abençoe. E vai aquela pergunta, entre atletismo e Atlético, logo da quem? Galão da massa, né? Normal, Tá vendo? O Nozinho é cruzeirense lá, não gostou muito, vem até de camisa azul. Mas amanhã vai dar Cruzeiro pra gente fazer aquela final, apesar que o América tá muito bem, ô Fernando. Acho difícil, viu? O Mequinha, né? A gente chama carinhosamente, o Mequinha tá bem. E vai dar trabalho pro Galo. Fecha a porta da oficina e corta o papo, velho. Tá certo, Fernando. Valeu, Roger. Um abraço aí pro Euler. Valeu, obrigado, tá, pela participação aí. Nós é quem agradecemos. Tenham todos aí um excelente final de semana e um sábado abençoado, sem acidentes na 381. Valeu, tchau, tchau. Deixa eu desligar aqui. O negócio aqui, assim, é ao vivaço mesmo. E o Roger participando aí. Provocou você aí com o Atlético aí, Cruzeiro. Como é que fica, hein, Nozinho? Vamos ver, né? Vamos aguardar, né? Isso aí. De volta ao estúdio, mas vamos registrar também as respostas, as perguntas que fizemos para o Ministério dos Transportes. Eles manifestaram em nota aí pela assessoria de comunicação. Então, presta atenção o que diz aí o Ministério dos Transportes diante das denúncias, das reclamações que nós fizemos aqui. Abram aspas, como diria Pedro Curió, né? Em relação aos questionamentos encaminhados, é importante destacar que a entrega de 5 km duplicados do lote 3.1 da BR-381MG está prevista por plano de 100 dias de ações prioritárias do Ministério dos Transportes. Trecho entre Nova Era, Antônio Dias e Jaguaraçu. Sobre manutenções corretivas, a assessoria alegou que o segmento da rodovia entre Belo Horizonte e Governador Valadares está coberto por contratos de manutenção. Esses contratos incluem diversos serviços de tapa-buracos, recapeamentos, manutenção de dispositivos de drenagem e sinalização, além de roçada da vegetação às margens da rodovia. Fecha aspas aqui, um comentário meu. Realmente eu comprovei aqui uns remendos, uns melhores aqui, um recapeamento ali perto da região ali do Beleus. Não sei se vocês viram isso aí há poucos dias atrás, ainda sem sinalização. E já naquela parte de cima, ali já chegando em Monlevade, uns remedinhos bem ruins que não atende a demanda aí de tráfego e de segurança, passa longe. E realmente roçados estão fazendo, mas assim, eles vão ter que se empenhar mais, isso é uma opinião minha. Abrem aspas, de volta aqui a fala do Ministério do Transporte. Há também previsão de contratação até abril de projeto de implantação e pavimentação do segmento rodoviário da BR-259MG, em trecho que liga a BR-381MG à BR-116MG, região de Valadares. Ao mesmo tempo,
o Ministério dos Transportes tem o objetivo de fortalecer os investimentos privados para somar esforços com os recursos públicos. É o caso do projeto de concessão da BR-381-MG. No momento, não há data prevista para o lançamento do edital, já que o projeto tramita no Tribunal de Contas da União, o TCU, conforme a gente já falou aqui. E, como informado pelo ministro Renan Filho, de 18 de janeiro, a expectativa é que o projeto seja aprovado pela Corte de Contas em breve. Fecham aspas, foi a fala aí do Ministério dos Transportes, aí, que a gente agradece pela participação e pede maior empenho, né? De volta aqui ao Bom Papo, para fechar, vamos às últimas considerações aqui dos nossos convidados. No geral, o que vocês acharam das respostas aí do Ministério do Transporte? Você acha que contempla esses remendos, esses trabalhos que estão fazendo até aguardar, sabe-se lá quanto tempo ainda para iniciar a obra? O que vocês consideram aí? Tem que acompanhar de perto, né? Ver se vocês vão fazer. Igual você falou, tem texto que foi bem feito, está sendo bem feito, e tem uns que não estão bons, né? Então, realmente, as lideranças aí, os prefeitos, as lideranças da deputados, né? Tem que acompanhar e cobrar do DENIT permanentemente, né? Igual havia falado, essa obra, na hora que fizer a licitação, são 9 anos de obras, né? Então, tem que acompanhar todas as etapas, todos os passos, né? Então, eu estou muito otimista com relação a 381 por alguns fatores, né? Primeiro, que já tinha dado de errado de edital, né? Agora já corrigiu, né? Com relação a isso. Tomara. Segundo, porque vai ser uma concessão. Então, quer dizer, vai ser quem ganhar que vai investir o dinheiro. Nós temos que torcer para quem ganhar, igual falaram aí, né? Que a empresa ganhar seja uma empresa boa que dê conta do recado, né? Então, com isso, agora tem alguns fatores, por exemplo, né? O Marco Antônio, por exemplo, que está na presidente da América hoje, ele é muito bem relacionado, trabalhou na FIS, trabalhou na CEMIG, muito bem relacionado, quer dizer, então esse relacionamento dele ajuda, né? Nós sabemos disso, que isso tudo isso é fundamental, né? O Alexandre da Silveira está no Ministério das Minas e Energia, ele é mineiro do Vale do Aço, quer dizer, então ele tem todo o interesse, ele está no governo federal, então ele tem interesse. O Marco Bizarro, né, ele é de Fabriciano e é presidente da Associação Mineira de Municípios, né? O Anastasia no Tribunal de Contas, quer dizer, então nós estamos assim com uma série de pontos positivos, né, tá certo? E então o que precisa realmente agora é juntar, unir esforços mesmo, de todas as lideranças, Nozinho, Marco Antônio, Laércio, né, todos os prefeitos da coisa, a FIENG, Vale do Aço, Prefeitura de Valadares, quer dizer, juntar todo mundo, deputados que tem votação aqui, todo esse pessoal aí acompanhar de perto para que isso aconteça. O primeiro passo é igual você viu que o ministro dos Transportes falou, né? Que o processo está no Tribunal de Contas. Enquanto o Tribunal de Contas não liberar, o Ministério do Transporte não pode seguir em frente, né? Então, assim, eu sou otimista, tá certo? E a coisa vai estar acontecendo, né? Por esse conjunto de fatores aí, né? Do ponto de vista, Clésio, assim, que teve uma discussão no passado, assim, que o pessoal de Monlevade, que é sua terra lá, às vezes discutia, tinha uma ideia de fazer um novo traçado passando pelo Uno, caindo Rio Uno ali, né, na ponte do Rio Uno, caindo direto em Nova Era para, segundo eles, desviar desse trecho pior, né, mais acidentado. Mas depois parece que também eles fizeram um estudo lá, eu perguntei isso pro Luciano Araújo, eles falaram que isso é inviável. Mas então essa questão assim de traçado, que teve uma discussão que podia prejudicar Monlevade, Bela Vista, Rio Piracicaba, se afastasse ela, né? Isso já está tudo pacificado. E também a questão da concessão também, acho que é unânime, né? Todo mundo acha que tem que ser... Exato. Nesse contato que a gente fez com os diversos prefeitos, todo mundo é favorável, porque de tanto falar que vai sair a obra, o governo, aí entra o governo, sai o governo, aí entra não tem dinheiro, que negócio todo. Então fazer a concessão é aquela velha história, né? Tem aquela piada que eles fazem, né? Que a mulher bonita não paga, mas também não entra, né? Então, o que acontece? Não adianta falar, não, beleza, mas acontece, aí não faz, né? Não adianta. Então, agora, quando faz a concessão, não. A empresa, para receber o investimento dela, tem que fazer a obra, né? Sim. Então, é uma brincadeira com relação a isso. Mas com relação a esse negócio dessa variante aí, a informação que eu tive também foi que economicamente não compensava. O Nozinho tem mais propriedade para falar sobre isso, né? Mas, então, o que eu saiba é isso, tá certo? Então,
eu bato na tecla, continuar essa união de esforços aí, Nozinho, ele já teve contato lá em Brasília já, o Marco Antônio teve em Brasília também e tal. Aí, depois que liberaram o tribunal, ferveu no Ministério do Transporte para apertar o santo do Alexandre Silveira, tá certo? E das pessoas para poder fazer a coisa acontecer, né? Isso. Ô Nozinho, a gente tem que lembrar aqui também que a Prefeitura de São Gonçalo está fazendo um acesso, né, para São Gonçalo ali, um trevo bacana, e isso tudo com recurso próprio, né, que vocês estão trabalhando isso aí, e é uma obra de grande vulto, né, e que também reduz custos, né, para os concessionários, para os empreiteiros, né. Como é que está a situação lá da obra desse trevo? A obra só teve uns problemas, né, mas foi ajustado. Começou assim, a passar no meio do ano, não deu tempo de fazer até no final do ano. Aí a empresa achou melhor parar no período da chuva, está voltando agora, está mobilizando, até no final do mês aí eles já estão trabalhando de novo. E estima-se mais ou menos 4 meses de obra, eles entregaram. Já fecha agora, mais 4 meses só? E ela é grande, né? Parece que tem trecho ali com uma extensão pela lateral ali, né? Bem grande. É 1 quilômetro de duplicação, né? Na 381, para encaixar o trevo com as alças. Uma obra que vai ficar no nível que são os trevos que tem que ser, né? Na 381. Agora eu queria chamar a atenção aqui, Fernando, com relação a esses tapa-buracos. Eles estão tampando os buracos aonde ainda não teve intervenção para duplicação. Aonde que já foi duplicado, também está com muito... Tá ruim, né? Tá tendo buraco lá, até pior que aonde está para duplicar. E é uma obra que ainda deve estar em garantia, então precisava que forçar a barra aí do DENIT aí para... porque tem lugar ali que tá ruim pra caramba. Se vier mais uma época de chuva aí... Fica ruim. Fica pior. Então, a gente está preparando para fechar o programa aqui. Vocês querem falar mais alguma coisa ou manifestar alguma coisa? Então vai lá, Cleiton. Só rapidinho. É só reafirmar que eu já havia falado, né? Nós estamos preocupados com a duplicação e com 9 anos de obras, tá certo? Então, a questão das vias alternativas, que graças a Deus aqui, né? A região de São Gonçalo tá bem feita aqui, que o Nozinho tem dado todo o suporte, né? Mas então acontece, tem que cobrar do governo do estado que se finalize a obra de Barão de Cocais, Caeté, tá certo? Tem estradas aqui alternativas passando de Bom Jesus do Amparo. Então, assim, as estradas alternativas são fundamentais para a sobrevivência, né, de nós que estamos aqui transitando aqui, né, nesse período de obra. Quer dizer, então é cobrar fundamentalmente que a concessão aconteça. O primeiro passo no Tribunal de Contas, né, e fazer as manutenções com relação às alternativas, os trabalhos para se diminuir, né? Porque vai estar aumentando o fluxo cada dia, né? E a estrada, ela já é complicada sem a obra. Quando tiver a obra, aí que vai ter o complicador natural de uma obra que fica paralisação e assim por diante, né? Mas estou otimista, eu acho, assim, pela vivência que eu tenho, estou otimista que a coisa vai acontecer dessa vez, tá certo? E o que precisa é continuar essa união de esforços, tá certo? As lideranças aí, os prefeitos, das entidades, né, os deputados federais, estaduais, né, e então acho que vai dar certo. Vamos ser otimistas que a coisa vai acontecer. Né? Ô Clésio, eu quero manifestar aqui que eu virei seu fã, cara, pelo primeiro contato com você aqui, né, e fez uma cirurgia radical, né, recentemente, né, com amputação de uma perna, é isso? Veio aqui, gente, de cadeira de roda, que fez questão de vir presencialmente, tinha falado, inclusive, com ele que podia participar pelo quadro Papo Reto, né, no conforto lá da casa dele, mas o Clésio não, é um cara lutador, ele fez questão de vir presencialmente e está aí com toda a garra defendendo a coletividade. A gente tem muito que te agradecer, tá, por essa garra, por essa força e essa disposição, viu, Clésio? Muito obrigado por ter se esforçado aí, tá? Eu bato na tecla, a gente não pode se entregar por causa de um problema, a gente tem que tocar para frente, é para frente que se anda. Então vamos correr atrás, não tem que parar. Você tá de parabéns, eu não sei se eu presto para alguma coisa, mas eu virei seu fã, viu? Nozinho, quer falar mais alguma coisa aí antes da gente fazer os comentários finais do programa? Fernando, parabenizar você pela iniciativa desse programa.
programa que esse é o 7º, como você falou. E muito importante para essas lutas, né, de classe, de entidade institucional, né? E com relação à estrada, o Clésio falou muito bem, ele está muito acompanhando. O que nós não podemos deixar é de, assim, ter sempre o político do lado disso. Nós precisamos de sensibilizar a bancada mineira de deputados federais, porque é lá que decide. Minas Gerais também, governo de Minas também sempre cobrando, né? Porque é muito importante a união de toda essa classe política. Eu sou a favor, assim, eu sou do diálogo, eu acho que tem que ser as coisas para acontecer, não pode ter divergência. E aí eu acho que está encaminhado. Eu acho que a gente está vendo que tem um esforço agora para soltar o edital. E mas nós não podemos deixar para baixo, por quê? Porque tem outros interesses do país, de outras regiões. Tem pressões de todo lado. Então é por isso que tem que funcionar. Você que é fazendeiro, você sabe, bezerro que não berra, não mama, né? Eles falam, né? Vou complementar aqui um detalhe interessante. Você vê o seguinte, tem duas frases, né? Uma fala o seguinte: contra fatos não existem argumentos, né? Então, a questão do negócio, né? E ninguém chega a lugar nenhum de graça, né? São duas coisas, né? Então, contra fatos e argumentos. O Nozinho foi prefeito 3 vezes, deputado, e foi vereador, né? Sim. Então, o fato, né? Então, não é puxar saquilha, não, é fato, né? Não foi prefeito 3 vezes, não foi reeleito, que negócio todo? Tá bom. E foi vereador, inclusive, tal, deputado, tal. Então, o fato é esse, né? Ainda é puxar saquilha, né? É fato, sim. Né? E ninguém chega a lugar nenhum de graça, né? Isso. Por quê? Por questão de competência, não tem jeito. Então, um fator que eu falei dos positivos, essas participações dele aqui na região, né? Ele não tem como a estrada federal, né? Mas os apoios paralelos são fundamentais que ajudam a todo mundo, né? Tá certo? Vira uma sinergia, né? Tudo começa a fluir, né? Às vezes a gente acha assim, o programa está puxando às vezes saco demais, mas uma das coisas que foi acordada lá com o Nozinho é que a gente precisa de patrocínio para tocar um programa desse, sim. Mas sim, a gente tratou isso, né, Nozinho, de trabalhar com independência, né? Assim, a gente precisava ter esse olhar e esse espaço, assim, para o debate franco, né? Igual, horizontal, né? Sem essa coisa, assim, igual se fazia antigamente, né? Um governo pegava e falava e todo mundo baixava a cabeça e aceitava. Você já foi presidente de Câmara, você sabe bem disso. Mas, graças a Deus, nós estamos aí firme e forte e vamos buscar dar o máximo de retorno para a população, né, Nozinho? Que, senão não faz sentido nenhum investimento, assim, nem na iniciativa privada. A gente agradece aí a participação dos senhores aqui e para fechar, a gente tem uma última notícia aqui dessa edição aí da Câmara Municipal. Um abraço para o Diego. De utilidade pública. Se você perdeu um documento ou objeto pelas ruas da nossa cidade, passe no setor de achados e perdidos, lá no Centro de Atenção ao Cidadão, o CAC, na Câmara Municipal de São Gonçalo Rio Abaixo. O pessoal irá te ajudar na busca ou no caso de documentos lá que vocês perderam lá, e eles vão te orientar lá e vão te ajudar a fazer a nova emissão desse documento. 11h30 da manhã, no estúdio do Bom de Papo, do alto aqui do Mato Dentro, do Mirante Mato Dentro. Nós chegamos ao fim, sãos e salvos dessa vez, e para quem precisa trafegar pela Rodovia da Morte, recomendo que dê uma passadinha aí na lojinha da Secretaria da Igreja e compre a medalhinha ou a imagem de São Cristóvão, né, Nozinho? Ou então outro santo padre também que pode proteger a galera que está no trecho aí, ou até acudir aí com boa precisão, é o Padre João. Então é isso aí, meus caros. Segurem nas mãos de Deus e sigam em frente. Até o próximo Bom de Papo. E a gente encerra aqui. Muito obrigado aí a todos e tenham um excelente final de semana.